Boa noite, igreja. É isso aí. Boa noite está na altura condizente com o horário e com o momento da semana. Amanhã, segunda-feira, para muitos, dia de branco. Alguns de vocês começam as aulas na terça-feira, certo? Muito bom. Depois não esqueça de agradecer a Deus, certo? Porque isso é bom também para os seus pais. Ou seja, lá com quem você mora, você vai ver que eles estão contentes por causa disso. Bom, estamos aqui hoje para terminar a série sobre o livro de Abacuque. Nem eu, nem você sabíamos que tinha esse livro na Bíblia e fomos convidados pelo pastor Lisanes a descobrir que ele fica lá no Antigo Testamento, escondidinho entre alguns outros livros tão pequenos, alguns livros de profetas, num momento turbulento do povo de Deus. Então convido você a abrir aí em Abacuque 3. Chegamos no capítulo 3 e terminamos então a série sobre esse profeta. Ô, Gustavo, me ajuda aí que eu larguei o baratinho aqui embaixo. Ai, Senhor. Bom, nós estudamos aqui o livro de Abacuque e coloca lá aquela o próximo slide, por favor. Ele mostra um quadro do livro de Abacuque. Abacuque começa... sério mesmo que eu fiz você descer lá da sua casa, da árvore? Obrigado, cara. O livro de Abacuque começa com uma percepção, uma queixa. A situação do povo de Judá, do Reino do Sul, é uma situação muito parecida com a que vivemos no nosso país hoje. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Há violência por toda parte, diz Abacuque. Mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre? Ele está falando do povo de Deus, povo de Israel. Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas. Eu estou lendo aqui capítulo 1, versículo 3. Que discutem, estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. E aí Deus responde, olha que interessante. E Deus responde com o quê? Deus responde com juízo. Ora, porque vocês estão pecando, versículo 6, estou levando os babilônios, Nabucodonosor. Se você quiser saber um pouco mais dessa história, assista a novela da Record. Só que você já perdeu bastante coisa. Um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade. Seus cavalos são mais velozes que leopardos. Seus cavaleiros atacam, vindo de longe, como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos, versículo 9, para agir com violência. E ele continua dizendo. Abacuque se queixa, leva uma oração para o Senhor de queixa, apresentando um problema, e o Senhor responde dizendo, então, está vendo, Abacuque? Por conta disso, eu vou trazer juízo para ajudar, através de um povo chamado Babilônia, e vocês vão ver o que vai acontecer. E aí o que acontece? Vem a segunda queixa. Abacuque chega para Deus e fala, mas Deus, esse juízo é pesado demais. É pesado demais ser disciplinado por um povo extremamente violento, tão mal quanto nós. Se nós estamos fazendo maldade, ok, mas não dá para tirar um pouquinho o pé? Ele diz a Deus, certamente não planejas nos exterminar.
Ó Senhor, nossa rocha, versículo 12, enviaste os babilônios para nos disciplinar, como castigo por nossos pecados, mas tu é puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Aí já não é mais uma questão de se Judá merece ou não o juízo, mas é quem vai trazer juízo para Judá. Incrível, o Senhor responde. E olha como que o Senhor responde. Esta é uma visão do futuro. Capítulo 2, versículo 3. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Ou, em algumas traduções, o justo viverá pela fé. Nenhuma das duas respostas Deus responde diretamente à queixa de Abacuque. Perceberam? Senhor, nós estamos aqui fazendo um monte de bagunça. O que é que o Senhor vai fazer? Aí o Senhor responde, vou trazer juízo, porque pecado tem juízo. Pecado tem disciplina. Mas Deus, tem que ser essa disciplina? Fique tranquilo, no tempo certo o Senhor também vai trazer juízo sobre a Babilônia. Eles não vão ficar impunes, eles vão receber o que é merecido deles. Tanto que o capítulo 2, depois vocês podem buscar no site, no aplicativo, as mensagens. Domingo passado nós falamos sobre os cinco ais, 5 aflições que o povo da Babilônia iria receber e recebeu. Mas espere, com paciência, com fé, porque isso vai acontecer. E qual é o resultado? O resultado é uma oração do capítulo 3, uma oração de fé, uma oração de fidelidade, uma oração de paciência e de louvor. 2 queixas, 2 respostas, um resultado, e Abacuque começa então o capítulo 3 dizendo o seguinte: o profeta Abacuque entoou esta oração. Versículo 2: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do monte Parã. Isso aqui é um salmo, isso aqui é uma música. Por isso tem um espaço aí na sua Bíblia. Seu esplendor envolve os céus, e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha diante dele, e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Dele são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não, vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas, e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu enquanto as tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira e, furioso, pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e os descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso.
Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Conhecemos mais esse finalzinho, né? Desse trecho de Abacuque. O livro de Abacuque nada mais é do que uma tentativa de chamar a atenção do povo judeu para o que estava acontecendo naquela época e para o que iria vir. O juízo sobre eles iria vir de forma muito dura. E veio. Muitos morreram. Muitos foram desolados assim totalmente, as gerações foram terminadas. Outros foram levados como presos para a Babilônia. O Senhor permite que Abacuque visualize isso. E Abacuque então escreve essa oração. Ainda que não tenho mais nada para ver, não tenha frutos, não tenha colheita nenhuma, não tenha nada no campo, os currais vazios, não tenham nada, tudo desolado. Ele diz, ainda assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Muito parecido com a gente, não é? Não somos todos profetas, mas passamos por momentos em que há o desespero em nossas vidas. E ele chega de formas assim totalmente diferentes. O desespero pode nos tomar diante de uma situação como essa, de vida e morte. Pode ser uma situação muito passageira, pode ser um momento, uma situação que eu e você temos aí enfrentado quando estamos aí fora, ou pode ser um desespero em que eu e você, a gente não vê mais saída, não está vendo saída há muito tempo. Como é possível nós, povo de Deus, orarmos essa oração de fidelidade, de fé? Pergunta, na verdade, é: por que não oramos dessa forma? Por que diante das situações que nós enfrentamos, e cada um de nós aqui tem alguma situação, provavelmente, pode ser que você que vai voltar à aula agora, essa terça-feira, ou amanhã mesmo, eu não sei, está devendo nota. E uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer é entregar lá um trabalho ou vai ter que enfrentar uma prova. Isso normalmente gera desespero. Principalmente porque se eu conheço bem e você é muito parecido comigo, você não estudou nada nesse mês de julho. Isso causa uma certa apreensão. Mas tudo bem, Deus vai levar em conta que você vai ficar de joelho essa noite até de madrugada. Vai nada. Porque eu também não ficava. Mas no caminho para a escola a gente vai orar bastante, isso é verdade. Pedir para o Senhor fazer um milagre. Faça um milagre, Senhor. Faz a prova ser igualzinha à anterior, porque aí pelo menos essa eu estudei, né? Mas isso não é nada, não é verdade? Isso não é nada. Não sei se vocês acompanharam as notícias, mas aquele técnico do Fluminense, o Abel Braga, perdeu o filho de 18 anos. A família anunciou que ele passou mal e caiu da janela do banheiro por ser baixa, a janela. Se você ler os comentários embaixo das notícias, a maioria das pessoas dizem: por que a família não fala a verdade? Está estampado na notícia que ele não passou mal, que ele não caiu.
Os comentários deixam a entender de que aquilo é um suicídio, foi um suicídio. E o que leva uma pessoa a se suicidar? Desespero. Essa semana toda, depois do futebol de quarta-feira, aquele programa do Caco Barcelos, ele estava acompanhando os PS no Rio de Janeiro e ele estava, na verdade, buscando, ele não estava muito preocupado em mostrar a situação dos PS, dos prontos-socorros do Rio de Janeiro. Ele estava preocupado em contabilizar, mostrar uma estatística da quantidade de pessoas que chegavam baleadas por balas perdidas no Rio de Janeiro. No Fantástico, ainda do domingo passado, houve uma reportagem sobre as escolas que estão paradas, há não sei quanto tempo sem aula, porque tem tanto tiroteio, está tendo, né, tanto tiroteio que é impossível ter aula. Isso tem gerado desespero nas famílias, nos alunos, ninguém quer sair. E não tem para onde ir. Essa é bem da verdade. Agora, por que a gente, diante dessas situações, por que diante da situação financeira que nós estamos vivendo, alguns de nós estão sem emprego já há algum tempo. Alguns de nós, os filhos, já não querem mais saber de andar com o Senhor Jesus. Alguns de nós, nossos pais, não querem mais, perderam a esperança. Chegaram na velhice, na terceira idade, e já não conseguem se manter mais. Precisam de ajuda. Alguns de nós, o casamento já se foi. Alguns de nós estão desesperados porque o casamento parece que não vai vir. Porque não tem homem, não tem mulher. É impressionante como tem gente desesperada para arrumar um marido e uma mulher. Outro dia tinha uma jovem de 22 anos, desesperada. Calma, tem tempo. Para você tem tempo. Tem muito tempo. Participei de uma comunidade que tinham duas pessoas, um homem e uma mulher, que a gente brincava muito e falava assim, esses aí não casam mais. Pois é, sabe o que aconteceu? Um dia um olhou para o outro e falou, você é meu amor, você também. E casaram. Tinham 40, quase 50 anos. E participavam da igreja, acho que uns 20. Deus faz milagre. Abre até os olhos. Algo do tipo, já que tem tu, vai tu mesmo, né? Mas é o desespero que a gente vive. E que nos abala. Agora, sabe por que nós estamos desesperados? E sabe por que a gente não consegue fazer essa oração de fé? É por causa do pecado. E nós entramos numa situação muito parecida com a do próprio Abacuque. Nós nos queixamos ao Senhor. Muitos de nós temos orado agora, nesse momento, dizendo, Senhor Deus, alivia. Como é que eu resolvo essa situação? Eu estou desesperado. Como é que o Senhor vai abrir uma porta? Como é que o Senhor vai fazer os meus filhos olharem para o Senhor? Como é que o Senhor vai fazer para eu viver o dia de amanhã? E o Senhor vai responder. O Senhor vai responder e vai dizer assim, presta atenção, não dá para você andar pelas suas próprias pernas. Toda vez que você andar pelas suas próprias pernas, você vai escolher o caminho da carne. E o caminho da carne é pecado. E quando há pecado, há juízo, há disciplina. Cláudio, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Em Gálatas 5, 21, lá no Novo Testamento. Texto que você conhece. Aliás, esse negócio aqui, dessa propaganda do aplicativo é joia para guardar texto na Bíblia, viu? Guarde aí, depois você pega aí, você tem. Gálatas 5, 21. Olha o texto que fala aqui para a gente. É um texto conhecidíssimo. Gálatas 5, 19, perdão. Leia o 16 comigo, 5,16. Olha que interessante. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua
Qual é a palavra final, gente, desse trecho? Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana, 17, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros e muito parecidos com o contexto de Abacuque, capítulo 1. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Eu e você, a gente se encaixa nessa lista. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Deus trouxe juízo sobre Israel quando é levado para a Babilônia, porque eles viraram as costas para Deus. E você quer saber mais? Você pensa que eles deixaram de ir no templo? Vocês pensam que eles deixaram de fazer os sacrifícios? Vocês pensam que eles deixaram de observar o sábado? Não, eles continuavam fazendo essas coisas, que é muito parecido com vir à igreja. Com fazer devocional, com participar de pequeno grupo, vir aos cultos de oração. A questão é quem está guiando as nossas vidas. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Está assistindo a novela da Record? É muito legal. Eu não assisto, eu assisto de vez em quando, assim, quando eu vou na casa de alguém, porque a NET cortou o sinal da Record. Mas é legal a parte que contou a história de Daniel. A forma como ele se posicionou. A forma como ele, diante das autoridades e altas, ele falou, não, quem guia a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito produz este fruto, queridos, continua o texto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma oração como a de Abacuque é fruto de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Algo que eu e você, a gente tem que desejar. A gente tem que sair daqui hoje falando, Senhor, o Senhor precisa me guiar no Teu Espírito Santo. Porque como é que eu vou poder me alegrar na situação dessa que nós estamos vivendo? Tanto a situação do país, quanto a situação que está acontecendo lá em casa, talvez você olhe no espelho e você fala, eu não gosto de mim. Como é que você vai acordar amanhã? O que é que tinha na vida desse menino que fez ele, supostamente, tirar a vida? Como é que você vai lidar amanhã com situações que nem você sabe por que elas vieram? E se você entrar no Google e colocar lá do desespero à esperança, você vai ver um monte de histórias, principalmente das Nações Unidas, de homens e mulheres, famílias que sofreram algo das mais terríveis. Como a gente vai viver dessa forma? Fruto do Espírito Santo em nossa vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Aqueles
24, que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. De vez em quando eu recebo alguns e-mails. E as pessoas querem orientação. O que eu faço? Busca o Espírito. Viva no Espírito, dá vontade de responder, né? Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Porque senão, nós vamos nos desesperar por causa do pecado. O Senhor vai responder com disciplina, com juízo. Nós vamos achar que a disciplina de Deus é muito pesada. E a resposta de Deus sempre é: eu amo você. Mais do que você imagina. Tenha fé e paciência, pois eu estou vendo. Cláudio, eu não fiz nada para receber o que eu estou recebendo. Eu vou dizer para você que você precisa fazer uma análise bem profunda. Porque só tem um homem na história da humanidade que o Senhor trouxe tremenda aflição, daquela da qual eu e você, a gente não consegue nem tentar chegar perto do que é. Perder 9 filhos, perder tudo o que tem, e ainda assim continuar vivo, não tirar a vida. Aqui nós estamos falando de Jó. E ele não era um homem íntegro aos olhos do Senhor. Agora eu e você, acho que nós estamos bem longe disso. Abra comigo Hebreus capítulo 12. Se temos que seguir o Espírito, deixar o Espírito dirigir a nossa vida, então tem algo que eu e você nós podemos fazer, e que está ao nosso alcance, que está fácil da gente fazer ainda hoje. O capítulo 11 de Hebreus é conhecidíssimo, porque nele são relatados os heróis da fé. Você já deve ter ouvido essas histórias. E o autor de Hebreus vem relatando e começa com Abraão, ele começa até com Abel. E ele vem trazendo homens e mulheres que pela fé passaram por situações. E olha, queridos, se vocês pensam que a vida desses homens e mulheres foi fácil, acompanha comigo o versículo 33. Pela fé, do capítulo 11, perdão. Vamos um pouquinho antes do 11. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Portanto, uma vez que vocês estão diante dessas
multidão de testemunhas, ele continua, capítulo 12, versículo 2, olha aqui, o que eu e você, nossa igreja, o povo de Deus, mantenhamos o olhar firme em quem? Em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Olha que interessante, versículo 17 lá de 18, 19 de Abacuque, ele fala, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação, não é? Por causa da alegria, seguindo aí no versículo, que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados se manterem o olho firme em Senhor Jesus. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Queridos, não tem como manter o olhar firme no Senhor Jesus se a gente não se dedicar às disciplinas espirituais. Como é que eu vou conhecer o Senhor Jesus se eu não ler os evangelhos? Como eu vou manter o meu olho fixo no Senhor Jesus diante do desespero que nos abate todos os dias, se eu não consigo nas 24 horas do meu dia começar a separar 2, 3, 4, 5 minutos para ler um texto? Deixar o texto falar comigo, o Espírito Santo falar comigo. É um exercício, e eu vou dizer uma coisa para vocês, é experiência minha, é tremendamente difícil isso. Eu estou lutando aqui dentro de mim, eu quero chegar em casa hoje, eu quero comer, eu quero assistir o que eu não assisti durante a semana, quero colocar as séries em dia, estou atrasado. Mas é uma questão de alimento. Como eu consigo manter os olhos fixos em Jesus se os meus olhos estão em outras coisas? Em nenhum momento ele fala aqui que por mantermos os olhos fixos no Senhor Jesus, ele vai nos tirar do desespero. Muito pelo contrário, a oração do Abacuque não é, a visão que ele teve não é de livramento. Eu sei que o Senhor é o meu Deus. E eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação. E que o Senhor está olhando para mim. Que o Senhor está vendo o que está acontecendo. E que não vai passar da sua mão. E o Senhor não vai perder o controle. Se o juízo está vindo sobre mim porque eu estou em pecado, o Senhor também vai trazer juízo sobre todos aqueles que estão em pecado. Então pare de ficar olhando para a vida do seu irmão e dizendo assim, ele tinha que estar aqui para ouvir isso, ele tinha que estar aqui, o fulano, nós temos que olhar para nós. Como é que eu vou deixar o Espírito Santo dizer para mim, você está pecando nisso aqui, se eu não consigo ficar parado 5 minutos, é exercício e é difícil, eu sei, compartilho com vocês dessa dor. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, continua em Hebreus. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Não fazemos isso, nós pais e mães? Por que o nosso Pai Celestial não pode nos disciplinar? Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado por seu pai?
Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Nenhuma disciplina, versículo 11, é agradável no momento em que é aplicada, e não é mesmo. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Deus resgatou o povo de Judá da Babilônia. Trouxe Neemias para reconstruir os muros, nós estudamos isso aqui já. E passados 52 dias, os muros não estavam completamente construídos, mas estavam numa altura suficiente para o povo se sentir seguro e começar tudo de novo. Mas doeu. Doeu. E muito. Portanto, versículo 12. Revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Essa mensagem do autor de Hebreus é muito parecida com a de João Batista, quando pregava e dizia: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Busquem o Espírito Santo de Deus, para que Ele traga à sua mente o que é que você tem feito e que tem desagradado a Deus. E quando chegar aqueles pensamentos do tipo: mas eu não estou pecando, lembre-se que mesmo que a gente não faça nada, lembre-se que uma criança quando nasce, ela pela sua natureza, herdada dos seus pais, ela é pecadora diante de Deus. Agora, nós estamos diante de um justo juiz que é Deus. Um Deus que não se agrada de uma vida religiosa e dupla. Uma vida que acha que é vir só aqui na igreja e que todos os nossos pedidos e desejos vão ser atendidos. Se tem algo que é comum aqui, são pedidos de oração, pedindo para que nós façamos orações a Deus, para que Deus resolva e livre do desespero. Traga a esperança, resolva o problema. E a gente ora, a gente acompanha, a gente vai na casa. Mas também é impressionante como dali a alguns meses, essas pessoas voltam dizendo: parece que voltou tudo. Parece que... E eu aprendi uma vez, quando eu fiz algo muito parecido, eu faço isso direto. Eu fiz algo parecido, um cara virou para mim e eu estava crente, eu estava muito insatisfeito no meu trabalho. E ele virou e eu falei: esse cara vai me arrumar um trabalho. E eu vou lá, e ele me convidou para um café da manhã. Eu falei: aleluia, Senhor, obrigado por esse café da manhã, porque eu sei que nesse café da manhã Ele vai me oferecer um trabalho. E quando nós chegamos, sentamos lá na padaria, ele virou para mim, depois que eu contei todo o caso, ele virou para mim e falou assim: joia, Cláudio, que bom que você está aqui. Eu falei: joia, beleza. Vamos orar, Cláudio. Quero que você ponha o seu joelho no chão. Quero que você entregue essa situação para o Senhor. E eu vou me ajoelhar aqui e vamos entregar para Deus. Não era isso que eu queria ouvir. Não era. E é isso que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. Que nós devemos olhar para o Senhor Jesus. Quando os discípulos voltam alegres lá em Lucas 10. O pastor Lisanes comentou isso hoje de manhã. Eles voltam da viagem e falam: Senhor Jesus, nós estamos alegres porque expulsamos demônios, porque curamos pessoas.
E o Senhor Jesus responde: vocês deviam se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é vida no Espírito. Isso é manter os olhos fixos no nosso Mestre, que é o Senhor Jesus. Então eu e você, a gente tem que parar com essa falsa religiosidade de que Deus há de nos tirar do desespero e levar para a esperança, vindo na igreja, participando só de pequeno grupo. Isso é festa, isso é comunhão, isso é andar junto, é dividir, é dar a mão, é dividir o coração, mas tem algo que eu e você nós temos que fazer sozinhos, e depois a gente leva para quem está do lado da gente. É buscar a presença do Senhor, é começar a ler a Bíblia, e não vem com historinha do tipo assim, mas eu não entendo. Como é que você não vai entender história, gente? História está contada, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, abre a Bíblia, começa a ler. Não tem nada ali para você que precise de alguém para explicar. 24 horas no seu dia, 1º de agosto está chegando, você vai começar um regime. Eu estou pensando o que eu vou fazer de exercício, mais uma vez. Mas também tem que ter o tempo que nós vamos se ajoelhar. Que também não precisa ser só ajoelhado, pode ser sentado numa boa cadeira, mas que você tenha certeza que nos próximos 5, 10 minutos você não vai ser interrompido. Você pode colocar um fone de ouvido, ouvir uma música legal. O que mais tem no YouTube são músicas para oração. E você pode ali dizer para Deus o que é que está no seu coração. Você pode ser quem você é. O Senhor falou para Moisés: Moisés, tira a sandália, porque onde você está pisando é terra santa. Quando eu e você nós fazemos isso, ali se torna terra santa. O Senhor vem ali ao nosso lado. Nós sentimos a presença do Senhor Jesus. É como se alguma coisa toque o nosso coração e diga: eu estou com você, meu filho amado. Tenha fé. Eu vou te dar fé. Eu vou te dar fidelidade. Porque o justo vai viver pela sua fé. No Deus da nossa salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Olhos fixos no Senhor Jesus. É exercício. E quando eu e você, a gente começa a fazer isso, sabe o que acontece? A gente não fica melhor, não. Não vai achando que a gente vai melhorar, não. A gente tem que ensinar quem está do lado. Então nós pais temos que pegar os filhos e ensinar o valor da oração. Nós pais temos que aproveitar as oportunidades que eles ainda estão em casa e orar com eles. Eu estou na mesma situação que vocês. Meus pais moram em Vinhedo. E eles têm me ensinado até hoje: pais, mesmo que os filhos não estão mais, casaram, aproveite a chance quando os filhos vão nas suas casas. E ao passar uma noite lá, mexeu comigo. Vamos dormir, acabou. Espera, meus pais ficaram e falaram: calma, vamos orar agora. E nos ajoelhamos todos. E oramos todos. Crianças, pais, avós. Resolveu os problemas? Não resolveu. Mas é uma maneira de manter os olhos fixos no Senhor Jesus. A gente não esquece quem é o nosso mestre. Então nós temos que praticar. Faça perguntas para quem você já sabe que está há mais tempo. Por que nós jovens não olhamos para os mais velhos? Por que nós não vamos perguntar para eles? Eles já têm vida já há bastante tempo com o Senhor. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam. Para que possamos nos alegrar no Senhor, para que possamos exultar, sair daqui alegre, poder sentar numa mesa e repartir o que a gente tem com outra pessoa, até mesmo com a família. Comer um belo de um pão com manteiga na chapa, uma caneca de leite com café, com um baita de um sorriso no rosto, porque se tem coisa melhor, é sentar com outras pessoas na mesa. Isso é esperança no meio do desespero.
Isso é o que os discípulos do Senhor Jesus aprenderam e que a gente tem a oportunidade de aprender quando a gente deixa ser guiado pelo Espírito, quando a gente mantém os olhos fixos no Senhor Jesus. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça. Eu queria, na verdade, fazer até eu queria convidar você para se ajoelhar. Ajoelhar dói os joelhos. Não é uma posição cômoda. Não dá para orar toda hora de joelho. Mas a posição de joelhos é muito parecida com o nosso coração. Nós somos pequenos diante de Deus. Nós temos no nosso coração um desejo muito grande por tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso a posição de joelhos é uma posição que nos coloca no nosso lugar. Que nos coloca em reverência a Deus. E assim nós oramos a Deus, clamando como igreja: Senhor, tem misericórdia de nós que somos pecadores. Senhor, tem misericórdia de nós que só pensamos em nós. Senhor, tem misericórdia de nós que só pensamos naquilo que estamos sofrendo. Tem misericórdia de nós, porque vivemos só no nosso mundo. Tem misericórdia de nós, quem está desesperado, Pai, diante de uma situação que não vê solução. Tem misericórdia, Pai, dos pais que perderam seus filhos e estão perdendo seus filhos. Tem misericórdia, Senhor Deus, dos filhos que estão perdendo seus pais. Tem misericórdia, Pai, dos pais que têm seus filhos e dos filhos que têm seus pais, mas que estão juntos, mas não têm relacionamento. Tem misericórdia, Pai, dos casamentos, Pai. Tem misericórdia, Pai, de nós que desenvolvemos diante da nossa busca, da nossa ansiedade, desenvolvemos distúrbios emocionais e que isso mexe, machuca, dói quem anda junto com a gente. Tem misericórdia de nós, Deus. Traz uma alegria que só vem do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos leve numa vida agora, a partir de agosto, a partir de hoje, quando saímos por aquela porta, uma vida guiada pelo Teu Espírito Santo, Deus. Assim clamamos. Em todas as áreas das nossas vidas, assim clamamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.